Que a paz de Deus nos envolva hoje, agora e sempre. Que Maria Santíssima se faça presente neste ambiente. Contém mediunidade, dinheiro, sexo e poder. A missão dos médios: socorrer, consolar todos os aflitos. A mediunidade em si, o médium tem o livre-arbítrio de utilizar. É um instrumento dado por Deus, de acordo com a evolução e o entendimento de cada médium. Cabe a cada um sabê-la conduzir dentro da trilha da moralidade colocada pelo Messias. Quando Jesus ele reúne seus apóstolos e mostra a responsabilidade de cada um dentro do entendimento moral que iriam enfrentar em termos de perseguições, tentações. Isso é os obstáculos do dia a dia, que aqueles médios, que eram os apóstolos, discípulos, iam passar por testes da justiça divina, para saber se estavam ou não habilitados a ser os assistentes do Cristo. Ora, se houve fraqueza dentro do apostolado, essa fraqueza não foi colocada pelo Cristo. Ele chamou a todos, ele convidou a todos. Quando ele trata do banquete, que ele diz que a partir do momento em que foi encruzilhada, chamou os bons e os maus para participar desse banquete, ele fala em oportunidade. Oportunidade de renovação interior. Então todos foram convidados, mas nem todos tiveram a permanência dentro desse banquete. Quando Jesus faz essa referência, ele está colocando aí o processo de evolução individual ou coletiva de cada médium. E o entendimento desses médios com respeito à mediunidade que receberam. Mas nem sempre a mediunidade são bem aceita pelos médios. Quando há um processo de evolução, há um processo de despreendimento entre tudo que está em volta do médium. No entanto, esse desprendimento faz com que a memória desses médios se abram mais para planos superiores, onde os espíritos superiores passam a orientar toda aquela trajetória. Médium que vive com o pensamento voltado ao planeta Terra, olha, a qualquer momento ele pode cair. Pode cair porque muitos médios veem na mediunidade oportunidades diversas, que não são colocadas por nós, espírito, como missão, mas mediunidade e expiação e prova. Os médios que vêm nessa categoria, eles têm que tomar o maior cuidado. Eles estão numa corda bamba todos os dias, balançando de um lado para o outro. Porque todos os pensamentos desses médios estão voltados aqui, ó, em tudo que é material e matéria, e menos nas coisas espirituais. Por mais que estudem, ou tente se identificar com os ensinamentos espíritas, existe um entrave enorme nesses médios. E não é a falta, pessoal, de conhecimento, não, de jeito nenhum. Não é a falta de entendimento desses médios de nenhuma forma. É a evolução espiritual que esses espíritos ainda não conseguem. Pediram grandes mediunidades para pouca evolução espiritual, para pouca moralização espiritual. E nesse sentido, observa muitas oportunidades materiais, mas se esquece das oportunidades espirituais que lhe foi confiado.
mas não quer entender dessa forma, não. Se esses médios estão dentro de uma categoria de médios de cura, na medida que eles vão curando, eles vão se achando superior a tudo e a todos. E acham que é o instrumento escolhido por Deus para explorar a fé humana. Deus não deu mediunidade para isso, em um instante. Ele colocou a mediunidade em suas mãos e Jesus veio e completou. Dá de graça o que de graça recebeste. Quando Cristo fez essa colocação para os seus apóstolos, nenhum deles ali poderia cobrar uma moeda sequer, porque estavam recebendo todos os dons de Deus para curar cegos, o dom da inspiração para falar, para palestrar. No entanto, nenhum daqueles apóstolos discípulos, ele tinha o direito de cobrar um denário naquela época, um denário só. Não podia. Por quê? A regra é bem clara. A mediunidade só existe nos médios porque nós atuamos sobre ele. E Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele diz uma frase assim: não foram os homens que quiseram ser médios, foram os espíritos que fizeram deles médios. Quando ele faz essa colocação, esse contato do mundo espiritual com o mundo físico se dá primeiro pela condição do médium, segundo pela nossa boa vontade. Se nós não quisermos ou não atuar naquele médium, ele vai ser um médium sem atuação, sem assistência. Portanto, o médium depende muito da condição moral dele para se ter uma boa assistência. E não é isso que muito médium pensa. Ele acha, eu já tenho o conteúdo principal, a mediunidade, certo? Mas espera aí, a mediunidade não é o conteúdo principal. O conteúdo principal é tua reforma moral para a presença de espíritos melhores para posicionar tua mediunidade para o bem. Sendo assim, não vamos pensar porque você tem mediunidade. Você pode fazer o que você quiser. É o empecilho que acontece com muitos médios. Quando se coloca uma palavra chamada renúncia, olhe, essas cadeiras ficam vazias. Não fica um, não. Porque essa palavra renúncia exige de pouquíssimos médios que aparecem o processo de evolução melhor nessa condição e nesse próprio entendimento. Uns fazem assim: eu vou ser meio médio. Uma hora eu vou aceitar, outra hora eu não vou aceitar de jeito nenhum. Se a coisa apertar, eu corro. Eu não quero nem saber dessa tal de mediunidade. Ora, observando esse ponto de vista, nós já vimos que esses médios estão sujeitos a quedas, porque neles ainda não tem a firmeza, eles não têm decisão própria, entendeu? Atitude de como conduzir essa mediunidade. E a cada dia pensa da seguinte forma: hoje eu errei, amanhã eu acertei. Hoje eu errei, amanhã eu acertei. E assim eu vou vivendo a minha vida. Não é desse jeito, não. Os médios têm que fazer uma autoanálise de si mesmo todos os dias, para saber aonde falhou, aonde precisa melhorar e aonde existem brechas morais que os processos obsessivos vão entrar, cedo ou tarde vão entrar. Olha, as trevas têm uma paciência enorme. O momento certo e a hora certa de agir. E muitos médios são conduzidos, na realidade, não é pelos ensinamentos que aprenderam, não. É pela condição emocional do momento em que eles estão vivenciando. Se essa condição moral dele permite que ele tenha o autocontrole de si mesmo, vai permitir que ele tenha o autocontrole das suas atitudes. Não é o que acontece em muito médium. Tem médium que é calmo, dependendo da circunstância. Tem uns que é estressado, dependendo da circunstância.
Sendo assim, observamos que nessas oscilações emocionais desses médios já se torna um caminho para quedas e decepções espirituais. Quando isso acontece dos médios orgulhosos, eles pensam: mas cadê o meu mentor espiritual? Por que aconteceu isso comigo? Por isso que eu não gosto de mediunidade. Ora, entende, criatura, a mediunidade não é o princípio básico. O princípio básico é o médium moralizado. Sem moralização, quem é que vai te dar proteção? Explicação. É teu anjo de guarda? É teu pai e tua mãe? É não. Porque o que precisa em você aqui, é uma boa condição energética para que os espíritos inferiores não se aproximem, para que eles não venham lhe induzir ao erro de forma nenhuma. Voltando à questão do médium de cura, é impressionante como esses médios crescem a vaidade tão rapidamente. Se cura alguém, já está dizendo que foi ele que curou, mas que não foi a assistência dos espíritos. E se esse número de curados começa a aparecer, claro que a justiça divina vai aumentar os testes de personalidade desse médium. Alguns começam a cobrar, acham que estão curando, então produzem remédio, xarope, garrafada, para que esta cura, na realidade, esteja fazendo, não venha diretamente dele, mas do produto que eles vendem. É inaceitável isso dentro da doutrina espírita. Me desculpem os que usam esse sistema. Está errado. Nós, espíritos, curamos através da manipulação do fluido cósmico universal. E para que o paciente seja curado, é preciso que ele tenha uma boa recepção energética. Ele também tem que se reformar. Sem reforma nenhuma, eu acredito que nunca vai existir uma cura. Ora, como é que alguém pede uma cirurgia de coluna para mim, eu faço, e chega lá fora, você maltrata a empregada doméstica dentro de casa? Ô criatura, tu está enganando a minha. Tu está enganando a tua consciência e a Deus. Porque a empregada vai dizer: fez uma cirurgia espiritual e me tratando desse jeito. Vai piorar e piora. E não foi praga dela, não. Foi raciocínio. Alguém que recebe algo tem que preservar o que recebeu. Não é achar que você está bom, está melhor, está perfeito, e você vai passar por cima de todo mundo achando que o seu problema está resolvido. Os médios de cura fazem o complemento da cura. Ora, o que é isso? Vamos lá, o complemento da cura. Ele diz que não está usando os espíritos, mas está vendendo o comprimido, o xarope e a garrafada. Então, nesse caso, isso para mim, esse médium é um charlatão. Porque ele não está atuando diretamente, mas está usando o mecanismo para ganhar dinheiro. Como nós temos aquela referência da de graça, o que de graça recebesse. Olha, médium rico é um perigo. É um perigo. Porque ele tem duas coisas aqui que vai fascinar a sua personalidade. Uma é a mediunidade e a outra é o dinheiro. Tendo esses dois conteúdos nas mãos, tenha certeza que esse médium vai ter altos riscos imorais de cair a qualquer momento. Porque o dinheiro vai lhe conduzir a um poder extraordinário na visão dele. No entanto, todo médium tem que entender que o paciente é uma pessoa necessitada, que tem que ter respeito por ele, dedicação, e tudo aquilo que aquele paciente falar, esse médium não pode pegar como fraqueza humana para explorar. É o que acontece com muitos médiuns despreparadíssimos com relação a isso. Pelo menos os meus eu preparo. Se um dia eles caírem, não venha jogar a culpa em cima de mim, não. Porque, olha, só de aula para receitista,
eu tenho lá mais de 100 vídeos explicando todo o mecanismo de consulta, como tratar, como receber um paciente, como fazer uma cirurgia espiritual, como tratar uma criança, como tratar um idoso. Tudo isso eu repasso. Agora, o que acontece com muitos médicos despreparados, levanta a bandeira da cura e não tem personalidade nenhuma para estar trabalhando como médico. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, tudo isso são princípios de quedas mediúnicas que muitos médios não aceitam de forma nenhuma quando a gente percebemos esses conteúdos nele. Mas será que dá para a justiça divina conduzir esses médios? Como conduzir esses médios? A partir do momento que observamos que mediunidade e dinheiro, eu sempre digo, não combina. De jeito nenhum. Porque imaginem se vocês que estão aqui, cada um de vocês que viesse, a direção daqui pedisse recurso financeiro. Eu não trabalharia nesse hospital. Ficaria a direção. Porque nenhum espírito desce de regiões superiores para ver o povo sendo explorado, não. De forma nenhuma. Descemos para oferecer o nosso serviço de graça. Mas fazer ponte para lucrar em cima de sofrimentos, eu não aceito em nenhum hospital. E nenhum hospital espiritual faz isso não, pessoal. De forma nenhuma. Médios, cuidado. Vidência, clarividência, inspiração, olha só, incorporação. Todo esse conceito faz parte de um sistema mediúnico observado pela justiça divina. Aí tem médium que se expressa bem, entendeu? Aí faz, eu só vou ao evento se for pago. Se esse evento entrar dinheiro, eu vou estar lá, porque as minhas palestras eu não faço de graça. Peraí, e quanto custou o sermão da montanha lá de Jesus? Entendeu só? Ele cobrou quanto? Mediunidade de inspiração é mediunidade. Você não pode cobrar de ninguém. E nenhum espírito superior vai fazer desse médium instrumento para que ele fale de Jesus, não. É responsabilidade desses médios. Não pode fazer isso. Fazer uma palestra é uma coisa, pessoal. Tratar de vocês todo sábado é outra coisa completamente diferente. Fazer uma palestra aqui é ir embora e não saber o sofrimento que vocês enfrentam. Ficar é ouvir o que os receitistas ali, olha, fazem com os médicos. É pedir evocação, é acompanhar o seu drama no dia a dia, é chorar junto com você. Aí eu chamo mediunidade com Jesus. Porque nenhum médium de hospital espiritual, nenhum recebe salário, não. E nenhum deve ser convidado para eventos pagos. Eu não libero nenhum desses meios. Se por acaso ele for, vá. Mas quando voltar, eu não aceito mais como trabalhador. Sabe por quê? Ninguém pode explorar os espíritos. Olha só. O que era que Jesus dizia? Eu não enviei esses profetas para profetizar em meu nome. A mentira, a iniquidade, tudo que não presta, são cegos que conduzem cegos. E as pessoas da época diziam assim, olha, eu estou aqui em nome de Jesus para dizer que você vai morrer. E não era verdade. Eram médios falsos que usavam o nome do Cristo para fazer a sua propaganda, já que Jesus na época era um espírito famoso que estava ali em Jerusalém. Todo mundo queria se passar por ele, mas na hora de morrer ninguém foi no lugar dele. Vê se ninguém foi? Ninguém foi. Mas para se passar por ele, sim. Então, mediunidade que atrai dinheiro e lucro, para mim é fraude. Não é mediunidade. Se você procurar, vai encontrar fraude. Em muitas mediunidades que se querem lucrar em cima do necessitado. Isso não é justo. Quem perdeu o filho está aí, olha, com o coração apertado, angustiada, vai pagar por uma psicografia para quê? E Deus vai
vai liberar a psicografia, paga. Para aquele espírito trazer notícia para a mãe, tem que pagar. Esses médios, eles não irão destruir a doutrina espírita, mas estão se destruindo. Porque a cada dia surge mais escândalo ali, escândalo aqui, para tirar mesmo, varrer os maus médios pregados por seu Allan Kardec, não é por mim não. Livro dos médios, médios imperfeitos, o egoísmo e a vaidade reina neles. Olha o que Kardec diz. E as ambições materiais também reinam nesses médios. Portanto, seu Allan Kardec tinha razão quando ele falou sobre isso. Ele falou no sentido de médios imperfeitos. Não foi de doutrina espírita imperfeita em nenhum instante, pessoal. Não foi nada disso. Ele falou com referência a isso, médios imperfeitos. Agora, procura na codificação para ver se você encontra doutrina espírita imperfeita. Não encontra não. Esses médios interesseiros, quando vão atrás de dinheiro, é impressionante. Junta plateias enormes, concorda com tudo, aceita tudo. Peraí, por Cristo não era assim. E por que você, como médico, vai ser assim? Quando você falava para Jesus que errou, ele dizia: vai e não tornes a pecar, senão será pior da próxima vez. E por que você expõe seu defeito, suas dificuldades? E muitos palestrantes dizem o quê? Olhe, deixa isso para lá, um dia você melhora. Melhora o que, criatura? Estamos vivendo em um planeta de expiação e prova. Se aqueles que influenciam o bem não tiver posicionamento, o bem não é posicionado nos corações humanos. De uma forma. Aí o que acontece? A plateia repleta de pessoas. Você acha que alguém vai tocar no defeito de alguém? Porque se eu estivesse na plateia e pagasse, eu ia dizer: ei, não fala do meu defeito não, que eu paguei, viu? E eu não vou deixar de ser egoísta não. Eu vou continuar sendo egoísta porque eu paguei para não ouvir isso. Allan Kardec, ele fala sobre isso também. Os médios que fazem comércio da sua mediunidade, eles não têm condições morais de cobrar das pessoas nada. E ele diz mais: numa assembleia de espírito sério, só homens sérios. Numa assembleia de homens mentirosos, só espíritos mentirosos estarão presentes. Só espíritos mentirosos ali estarão. Como é que você vai cobrar a entrada? Me diga só. Daqui a pouco nós estamos fazendo, outrora, como fazer a igreja católica, vendendo as indulgências. Entendeu? Olha, tem uma colônia lá, tu vai pagar uma taxa de R$100 para tu ter tua colônia no mundo espiritual. Olha que isso não está muito longe de acontecer não, viu? Pelo que eu estou vendo. Se você não pagar, não tem colônia do outro lado, não. Então, a questão do dinheiro e da mediunidade, nós temos que entender o seguinte. Livro dos Médios, quando o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que diz lá no capítulo que trata da de graça, que de graça recebeste, mediunidade gratuitamente, diz o que Allan Kardec: os médios devem tirar do rosto os seus sustentos. Olha aí, do seu esforço através do trabalho, mas da mediunidade não. E na revista espírita, ele vai muito mais além. Ele diz o seguinte: se aquele médium estiver desempregado, ele não pode usar do mecanismo da mediunidade para o seu sustento. E se ele estiver trabalhando e ele não puder exercer a sua mediunidade naquela hora de trabalho, ele procura uma hora que ele não esteja trabalhando, esteja de folga para trabalhar. Mas ele não tem o direito de cobrar nada de ninguém. Não sou eu, doutora Cristina, que estou falando não, viu? Quem não gostar é o senhor Allan Kardec. Sou eu não. Pena que vocês não podem pegar ele, né? Somos desencarnados, né? Mas a realidade que se encontra na revista espírita, na codificação, ele coloca isso. O médium tem que tirar do seu próprio esforço, do seu próprio sustento, do seu próprio suor, do seu rosto, do seu dinheiro. Mas a mediunidade não. Ele coloca isso. Essa colocação de Kardec
deve mexer com muito médio do movimento espírita, que há mais de 13 anos nós vamos combatendo. Olha, pessoal, não pode fazer isso, seminário não pode ser pago, não pode ter público exclusivo. Sabe por quê? Deus deu o dom da mediunidade. Lá está falando também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o dom da mediunidade foi dado para ajudar os pobres e ricos. Olha só, pobres e ricos. Eu atendo classe pobre, eu atendo classe média alta. Agora, entenda só, o meu discurso é o mesmo. O que eu digo para aquele que está praticando erros imorais, você está errado. A mesma coisa para aquele doutor ignorante que não sabe tratar seus pacientes. Olha, doutor, o senhor está fazendo uma consulta comigo, eu estou lhe tratando bem. Agora, como o senhor trata os seus pacientes lá no consultório? Eu não tenho paciência. Como é que o senhor quer melhorar? Vai ter que ter. Porque sem paciência com aqueles que o senhor assumiu a responsabilidade, o senhor acha justo ser dessa forma? Espiritismo é para todos, pessoal. Conceito de igualdade. Não podemos ter diferença nenhuma. Por que eu vou ter medo de falar isso? Porque alguém está numa classe mais favorecida. Peraí, imoralidade tem classe agora? Ela está em todos os conceitos sociais. Ela bate em todas as portas. A partir daí, observamos muitos médios que são assediados sexualmente. Olha só. Veja por onde começa aqui. Armazenamento de informação sexual contínua. Médios que só pensam em sexo 24 horas por dia. Médios que gostam de assistir filmes pornô. Esses arquivos ficam aqui, ó, no campo mental desses médios. Como é que nós vamos atuar nesses médios? Me diga só. Quando se aproximamos aqui, observamos cenas horríveis. Como é que vamos fazer? Plexo genésico completamente contaminado. Você acha que espírito superior vai dar assistência a esses médios? Nunca. Ele tem uma sintonia e uma frequência sexual para trazer espíritos perturbados para lhe dar assistência. Aí está a questão do abuso sexual em consulta, a sedução sexual em consulta, relacionada a perturbações espirituais aqui, olha. Olha, como nós falamos no início, mediunidade é o livre-arbítrio. Só que esses médios abriram essa mediunidade dentro de climas obsessivos, terríveis, não tratado. E de repente o que acontece? No meio de um turbilhão, esses médios vêm e dizem: olha, eu vou receber Dr. Bezerra de Menezes. Coitado do Dr. Bezerra. Como é que ele vai incorporar num perturbado? Como é que ele vai incorporar num pervertido? Me diga só. O que é que acontece aqui? Esse médium cria uma personalidade, mas, no entanto, as informações que está aqui no campo de memória desse médium são informações delicadas que vai levar ele a sérios problemas de assédio já em consulta. Ah, mas não quero estudar isso de jeito nenhum. Quero chegar para mim e acredite que você tem Dr. Bezerra de Menezes com todos os tipos de imperfeição sexual que você tem e que você está curando. Não, pessoal. Olha, trabalhar com método espiritual não é assim, não. Nós temos que ter um padrão vibratório, nós temos que ter médios moralizados para poder atuar nesses médios. Se esses médios saem do campo moral, deixamos de dar assistência a eles. No caso desses médios, o que é que acontece com eles? Tem que ter respeito à criança. Tem que ter respeito àquela mulher que vai fazer uma consulta, que conta seus problemas sexuais. Isso para mim, eu estou na condição de ouvir e de orientar. Agora, o que é que acontece? Muitos médios não foram preparados para isso. E na medida que aquela pessoa vai contando todos aqueles problemas, vem agora a memória sexual que entra. Entrando na memória sexual, vai haver sedução, viu? Entrando na memória sexual, naquele momento aquele médium se perturba com aquele relato de consulta. Não foram preparados para isso. Por quê? Olha,
O preparo que nós damos a vocês, receitistas, agora, é de 3 anos de estudo. Olha, 3 anos de estudo. Nós estamos para lançar 4 livros falando sobre receituários. Veja só. Agora, quando observamos o sentido da mediunidade, do dinheiro, do sexo, o que é que nós percebemos desses médios? Na medida que vão ficando ricos, vão ficando maliciosos. Porque acha que o dinheiro vai comprar juiz, vai comprar delegado, vai comprar promotor e se enganam. Quando caem verdadeiros escândalos, são presos. Que a doutrina espírita tem a ver com isso. Allan Kardec não falou doutrina imperfeita, falou médios imperfeitos. Falou sobre isso. E olhos que tem muito. Aí vem a última parte, o poder. Esse é complicado. Porque na cabeça de muitos médios nasce a impunidade sobre os atos praticados por eles. Esses médios querem fazer cirurgia de corte. Esses médios querem mandar a paciente ficar despida na frente deles para examinar. E por acaso eles são médicos para fazer isso? Isso é atitude de médico, não é de médico. Então, se o médico manda uma paciente tirar a roupa, olha a memória sexual dele agora, desabrochou. Então, vai acontecer o abuso, sim. Por quê? Dentro das cirurgias espirituais, o vídeo que nós não estamos explicando, não é preciso nem eu tocar em paciente. A parte de robótica espiritual, nós programamos tudo e não dá certo, pessoal. E a cirurgia não sai tudo correta? Para que está tocando aqui na paciente? Para que está fazendo exame de mama em paciente? Esses médicos não são médicos, são médios. Isso cabe à medicina material fazer. Quando uma paciente diz a mim, doutora, eu estou com um nódulo, deita na maca, eu vou ver nos aparelhos, está lá teu nódulo, está sendo comprovado. Para que eu vou tocar na paciente? Os médios que têm poder, eles simulam um comportamento complicadíssimo. Eles acham que é Jesus, pensam que é Jesus, estão caindo em verdadeiros erros. Porque o conceito de superioridade divina desses médios já começa a existir. São imbatíveis, todo mundo pode se obsediar, menos eles. Todo mundo pode receber perturbação, menos esses médios. E o que acontece com isso? Isso começou tudo aonde? No dinheiro. Vocês que vão se candidatar a médium, nunca veja o paciente como uma nota. Veja ele como necessitado. Que você veio com a missão de resgatá-lo, pessoal. De tirar ele do abismo, sabendo de todas as fraquezas que esse paciente possui. Você não pode explorar essas fraquezas, que é crime perante a justiça de Deus. E, no entanto, os médios ambiciosos, após terminar uma consulta, pedem zap de paciente, telefone de paciente, marca encontro lá fora. Você acha que esse médium pertence ao quadro doutrinário da doutrina espírita? Não. A doutrina espírita ela é perfeita. Se um médium atua dessa forma e tem mediunidade, a espiritualidade superior adoece aquele médium e tira ele. Mas ele não fica de nenhuma forma. Só que nos charlatões, o dinheiro é a base de tudo. Tem médicos que começaram hoje a mediunidade, já estão dizendo, sabe o quê? Eu vou psicografar um livro para vender. Porque eu tenho que ajudar o meu centro. Que ajudar teu centro que nada. Se o teu livro vender por ano 20.000 unidades, tu não vai dar um centavo a teu centro. Tu vai depositar na tua conta, criatura. Para que tanta pressa em escrever livro? Que tudo está pronto na codificação. Para quê? Tu tem inúmeras revistas espíritas, artigos de Allan Kardec. Para que tu ter essa pressa? Então, você já conhece o interesse dos médios. Quantos e quantos médios não psicografam em casa? Que não está certo, sem ter nenhuma fiscalização. Mas quando vem para a consulta e eu falo, olha, senhor, isso não está certo não. Isso tem que ser feito dentro de um grupo de 10 pessoas,
que veja o que o senhor está escrevendo, né? Não, eu tenho um quartinho em casa e eu psicografo lá. Eu já tenho 10 livros por aí. Olha, vai ver o conteúdo desses livros. Vai ver a condição moral dessas pessoas. Por que você tem interesse em psicografar livro escondido? Alguma coisa tem, não tem? Mas tem, viu? Porque psicografia tem que ser feita em grupo. Psicografia não pode ser feita uma pessoa só, não. E esses médios em busca de poder não dá oportunidade a ninguém. É interessante. Ele é o vidente, ele é o palestrante, ele é o clarividente. Dentro de 20 anos como médium, nunca formou médium. Como é que pode uma coisa dessa? E quando os médios se dirigem, olha, me diga só, você pode me ensinar como faz uma consulta? O dom é meu. Os espíritos falaram que eu não devo passar para ninguém. Isso é mentira! Mediunidade é uma dádiva que você sai distribuindo para aqueles que querem levar o trabalho a sério. Olha só, estou no Maria Cláudia Martins, demais hospitais. Em 13 anos já vamos formando 70 médios receitistas. Daqui para o final do ano, nós teremos aí, sabe quantos? 120 médios receitistas em 7 hospitais. Por que eu guardaria o meu conhecimento? E diria para o seu Vandir, olha, fique calado, isso só é seu. Isso não é atitude de espírito bondoso de uma forma. Isso não são os médios evoluídos. Porque Jesus era o médium de Deus. E ele distribuiu os seus dons para todos aqueles que o cercavam. Muita paz para todos. Vamos abrir para a pergunta que tem muito tempo ainda, viu? Dentro do assunto a gente responde, tá certo, pessoal? Isso envolve, doutora, a mediunidade, quando a gente vê por aí algumas pessoas lançando livro, dizendo que está sob inspiração do espírito A, B, C, e quando na realidade é uma redação pessoal da pessoa mesmo, sem nenhum espírito por trás. Como é que fica essa situação desse médium perante a espiritualidade? É interessante que os livros que são psicografados, a gente observa que ele é uma cópia da codificação. O que é que está acontecendo agora no mundo espiritual? Qual é o avanço que o mundo espiritual teve nesse período de 70 anos? Ninguém traz isso. Como é o mundo de regeneração? Como é que ele funciona, o sistema social? Ninguém traz isso. Mas basta um médium psicografar sobre o mundo de regeneração, os outros vão ler o livro. Mas eu vou fazer? Peraí. Isso não é mediunidade. As pessoas estão sendo enganadas. Então, olha, tantas e tantas obras, me diz, quem foi até agora que psicografou sobre o conceito de mundo de regeneração? Nenhum. Até agora nenhuma obra. Porque se fossem médios, entraria nas enciclopédias do mundo espiritual, que são todas virtuais, acionaria os livros lá, mundo de regeneração, primeira etapa, né? Primeiro estágio. Ia ver tudo o que vai acontecer daqui a 100 anos e voltaria para psicografar. Por que isso não acontece? Porque não são médios. Porque se fosse, estaria acompanhando os avanços. Quando muitos disseram que a Terra, a partir do ano de 2000, ia ser um mundo de regeneração, eu cheguei e disse, está errado. Não é. A Terra vai entrar no estágio de semi-regeneração a partir do ano 2000. Em 2050 é o segundo estágio de semi-regeneração. Em 2100 é o terceiro estágio. A cada 50 anos. É um estágio de evolução. Isso quer dizer que daqui a 2000 anos é que vocês chegarão a mundo de regeneração sem ter nenhum crime na Terra. E pregar o quê? Que a Terra ia ser um paraíso? Que ninguém ia matar mais ninguém? De 2000 para 2019 só foi piorar, pessoal. Não melhorou nada. Isso faz parte do ciclo evolutivo, faz a separação dos bons e dos maus, o conflito do bem e do mal. Isso faz parte. Agora, em 2050, já começa a amenizar essa situação. Mesmo assim,
ainda acontecem alguns crimes. E como é que pregaram que a partir de 2000 a Terra era o mundo evoluído? Eu estou esperando até agora. Não encontrei não. Doutora, boa tarde. Eu gostaria de saber, isso também você falou, mas eu gostaria de saber do contrário, de pessoas que se passam por médicas e não são médicas. Como é que isso divina atua? Olha, se você não quiser ser enganado, Allan Kardec fala sobre isso, não pergunte aos espíritos aquilo que eles não podem responder. Quantas de vocês, muitas vezes, não procuram uma cartomante para saber quem vai ser o marido de vocês? Não é verdade? Paga, mas paga bem pago. A cartomante chega lá, te engana. Olha, teu marido vai ser uma pessoa muito boa. Ele vai dizer que é ruim, foi tu pagou, querido. Tu vai ter filhos excelentes. Aí você sai dali e diz assim, que médio, viu? Eu gostei. Olha, eu vou indicar para outras amigas. Ela disse tudo certinho. Aí quando vem para mim, não gosta. Porque quando diz, doutora Cristina, quem vai ser meu marido? Vamos cuidar da tua doença, do teu problema. Tu vai arrumar mais problema para você, é? Aí diz, eu não gostei dessa meta, eu gostei de lá que eu paguei. Se você paga, você acha que alguém vai desagradar você? Não vai. Ela vai dizer a cor do cabelo, dos olhos, a roupa que aquela pessoa tem, entendeu? E demais, é rico. Aí você fala, é esse mesmo que eu quero. Não vou trabalhar, vou viver numa ilha com ele. E a partir daí, você está sendo enganado. Você foi procurar aquilo que não devia. Você foi perguntar aos espíritos aquilo que ele não tem condição de responder. A sua vida futura pertence a Deus e nada mais. Hoje não. Boa tarde. Boa tarde. Porque tem médicos que dizem que são conscientes, outros dizem que são inconscientes. Vamos explicar isso, certo? Olha, pessoal, a questão do médico principiante, ele é totalmente consciente. Certo? Ele é o principiante. O principiante, ele tem dúvida. Uma hora vê o pensamento dele, outra hora vê o pensamento do espírito. Na medida que esse médium vai evoluindo, olha, vê mesmo, vai evoluindo, vai se moralizando cada vez mais, ele deixa de ser consciente. Ele passa a ser totalmente inconsciente. Porque a questão da consciência aqui, ó, está na minha proximidade. Se eu me aproximar aqui, ó, próximo da memória do médium, eu apago a memória dele e nasce a minha. Essa palestra aqui não foi estudada por mim. Ela nasceu aqui. Se eu me distancio do campo magnético dele e venho para aqui, ele está consciente lá. Porque eu estou distante do organismo dele. Mas na medida que eu me aproximo, eu apago a memória dele e nasce a minha, através da mediunidade sonobúrica. Entendeu? Mas todo médium iniciante, ele é consciente. Entendeu? Todo médium. Boa tarde, doutora Cristina. Boa tarde. Boa tarde a todos. Doutora Cristina, eu estou lendo uma escritora, Mônica de Castro, uma escritora espírita. E todos os livros dela são ditados pelo espírito Leonel. Eu queria saber como é esse contato que o espírito faz para o escritor escrever o seu livro. Olha, veja só. Eu digo uma coisa ao senhor. Eu trabalho já há 13 anos com o senhor Fandinho. Os 4 volumes de livro que vai sair foi falado e depois escrito. Não dá tempo da gente preparar um livro durante um ano, não. É impossível, não dá tempo. Primeiro porque você está dentro de um hospital com pessoas enfermas. Você começa a psicografar, daqui a pouco chegar um doente, você lá, para cuidar do doente. A prioridade é o doente. Eu não entendo porque todo escritor, ele lança um livro por ano. Eu acho isso muito estranho. Porque se você tem tanta ocupação, todo ano você está lançando livros, aí em cima desse livro, quais são as novidades que traz do mundo espiritual? É isso que eu estou questionando aqui. Olha, Dr. André Luiz, esse médico que trabalhou com Francisco Cândido Xavier, em 1945, Nosso Lar, o senhor já leu, já? Nosso Lar, de André Luiz.
Pronto, o nosso lar, André Luz. Em 1945, ele dava a descrição de um notebook lá em nosso lar, pessoal. 1945, olha só. Isso quer dizer que esse notebook hoje para nós é peça de museu, onde existem sistemas mais avançados. Agora, cadê os médios do mundo que não conseguem entrar nesse sistema para dizer, doutora, olha, como é que funciona o mecanismo energético do mundo espiritual para material eletroeletrônico? Através de partícula eletromagnética se produz uma memória que aquele computador ali, ele tem resistência na bateria por 20 anos, sem precisar da energia de vocês. O que nós chamamos aqui na Terra de nanotecnologia. Olha só. Então, para nós, a nanotecnologia já está avançadíssima no mundo espiritual. Eu estou falando daquilo que eu estudo. Agora, cadê os livros psicografados sobre isso? Está entendendo? Por que não trouxeram? Porque não tem mediunidade. Porque se tivessem, iam observar como nós avançamos. Mas, infelizmente, as pessoas pegam para psicografar o quê? Autoajuda. Para que psicografar autoajuda? Deixa isso para Augusto Cury, pessoal. Você é médium, traz notícia do mundo espiritual. Diz como é que é a situação hoje em dia numa região como o Grau, uma região como o Vale do Suicida, que em termos de atendimento melhorou muito para essas pessoas que estão se matando. Ah, ninguém fala sobre isso. Mas lê o livro lá e está fazendo uma cópia aqui. Nós não concordamos com isso de uma forma. Estamos dentro de uma modernidade tecnológica no mundo espiritual, onde temos que acompanhar a tecnologia também de vocês. Entendeu? Doutora, a gente já escutou o palestrante bem conhecido no movimento espírita que a codificação está ultrapassada. O que a senhora diz em relação a isso? Olha, se alguém tiver uma moderna, escreva. Pelo amor de Deus, como ultrapassar? Se você pegar o livro, se pegar o livro dos Espíritos, desde o princípio lá da primeira pergunta, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, isso está ultrapassado em quê? Me diz só. Me dá outra distinção dessa palavra lá. Me traz outra distinção dela. Não existe. O que aconteceu foi, o livro dos Espíritos, ele está lá na condição dele de evolução, e a doutrina espírita e seus membros estagnou. Estacionou ali. Não houve processo evolutivo. Pega hoje uma criatura do grupo jovem desse hospital aqui, ou do Maria Cláudia, dá o livro dos Espíritos para ele ver. Ele abre aquele livro e faz a interpretação, trazendo tudo para os dias atuais de hoje. Como é que está ultrapassado? Ultrapassado está as pessoas que estão cobrando palestra para enriquecer. Esses estão ultrapassados. E esses não terão espaço dentro da doutrina espírita. A justiça divina irá varrer todos eles. Essa oportunidade tirar as dúvidas. Então ficou tudo bem explicado, né? Ninguém teve dúvida. Mais um momento. Sempre. Não é uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Não é uma pergunta, é só um complemento do meu pensamento. As pessoas, em vez de ler livros como Missionário da Luz, outros tipos de livros que eu tenho, se atém a ler muito romance espírita. E nesses romances espíritas é tudo muito fantasioso, né? Que a gente sabe que vai começar novelas que aparecem por aí dizendo que são espíritas sem ser. Como é que a espiritualidade maior, feita senhora, vê esse tipo de literatura? Olha, vê só, o momento é de reflexão total. Nós temos jovens se cortando, jovens se matando, jovens se viciando em droga e bebida. Será que o romance que eu leio vai resolver o problema daquele jovem? Não vai. Eu tenho que ter uma explicação mais profunda, mais filosófica, mais psicológica, mais científica. Porque isso não vai contribuir para o progresso dele.
O jovem, no mundo virtual dele, a mente deles são muito rápida. Então, para eles assistir um vídeo na internet, tem que ser agora de 30 segundos. Se for de 1 minuto, ele não aceita. Nós estamos agora num grande confronto moral. Tirar essas pessoas do abismo. E não é o romance que vai tirar do abismo, não. É os conflitos familiares que nós temos que tratar, negociar com o pai, negociar com a mãe. Mostrar a essas pessoas que tem que se aproximar deles, conversar com eles. Não criticá-los, mas observar alguma coisa boa neles. Será que o romance vai resolver isso? Ah, é muito bonito você viver um conto de fada, mas a realidade social não é essa mais. A realidade social é confronto constante de uma juventude com pai, mãe e sociedade. Então, nesse termo, a filosofia e a ciência está tirando muitos jovens do abismo. E para fazer isso, eu tive que estudar muito ciência, muita filosofia e psicologia também, para poder resgatá-lo e tirá-lo do abismo. Vamos à última pergunta. Doutor, e sobre esses espíritas que agora está lançando agora o livro de espírita progressista, o que a senhora diz sobre ele? Vê só, eu estive olhando essa questão de uma determinada página espírita progressista, certo? Ao meu ver, as federações espíritas estaduais já teriam que se preocupar com isso. Porque espíritas progressistas são radicais espíritas, que são a favor de todos os tipos de ideologia, inclusive a ideologia da violência também. E dizem que Francisco Cândido Xavier está ultrapassado. Ora, essa página espírita progressista, por que está existindo? E por que não colocaram uma nota ainda dizendo, olha, esse pessoal não é espírita não, são perturbados? Mas ninguém colocou nada ainda. E se um membro dessa página entrar dentro de uma igreja e provocar um atentado dizendo que é espírita? Olha, me diz uma coisa. Já pensou a perseguição que seria em cima dos espíritos? Mas ninguém tem uma providência. Existe outra página chamada Espíritas Ateus. Imagina só. Espíritas Ateus. Olha que contradição. E essa página Espíritas Ateus tem espírita que participa de congresso, que vai para os congressos espíritas e faz, eu pertenço à página Espíritas Ateus. Veja a mistura que fizeram na doutrina espírita. É aí que surgem os médios interesseiros que a gente falou aqui. Existe chamada Igreja Evangélica Espírita. Imagina só. Procura lá no livro dos médios para ver se tem isso. Não tem. A Igreja Evangélica Espírita. Olha só. De repente está na frente do seu Vandir que não se controla no teclado. Estava lá o pastor espírita. Olha só. Fazendo uma pregação. Entendeu? Dizendo, olha, a minha igreja aqui evangélica espírita, e o médium entrou e disse, olha, me diga, qual é a parte da doutrina espírita que está falando em igreja evangélica espírita? Ele não gostou. Mas me diga uma coisa, isso existe, pessoal? E cadê a liderança que não dizem nada com isso? E tome propaganda errada, tome propaganda enganosa. E as pessoas que não são espíritas fazem, eu vou abrir também uma igreja evangélica espírita. E assim vão fazendo. O Hospital Espiritual do Nordeste veio separar o jogo do trigo. Esse é nosso objetivo mesmo. O que é espiritismo é espiritismo. O que não é, a gente vai ter que entrar em debate e mostrar que não é mesmo. E para isso nós temos que ter coragem de falar. E é necessário, é através da nossa coragem, pessoal, que o pessoal quer abrir hospital lá na França, que quer abrir hospital na Austrália, na Itália quer abrir hospital. Sabe por quê? A sinceridade doutrinária está sendo pregada aqui. Nós não estamos vendendo aqui ilusões, não. Vocês entram e saem daqui, vocês pagaram quanto? Nada. Não precisa. Deus cuida desta casa como cuida de todos. Então, a partir do momento em que esses médios tomarem consciência que estão sendo instrumento de atraso doutrinário, tenha certeza que vão parar com essas manias.
mas enquanto acharem que estão fazendo certo, vão destruir a si mesmo, menos a doutrina espírita. Em relação ao salvamento das famílias, observando para os jovens, várias casas espíritas têm um trabalho de evangelização. Em algumas, esse trabalho de evangelização, na realidade, se resume a uma recriação enquanto os pais estão na doutrinária, como algumas casas falam. Nós aqui fazemos um trabalho diferente de evangelização, tanto das crianças quanto dos pais. Na opinião da senhora, qual seria a maneira mais adequada para poder ser feito esse trabalho de evangelização? Se o centro espírita está fazendo isso, bota uma roda gigante, uns patinhos dentro e pronto. Nós temos que evangelizar a infância. Você não pode ocupar um espaço e colocar recreação enquanto os pais estão na reunião pública. Você tem que ter evangelização. Olha, lá no Maria Cláudia tem evangelização para os autistas. Eles têm que escutar o evangelho. Quando eles saem da crise, a gente faz um levantamento, como é que está o perfil de comportamento deles. Evangelização. Eles vão para a evangelização. Ali é a base. O que está acontecendo? As pessoas não querem assumir responsabilidade. O grande problema é esse. Não se conduz dessa forma. Hoje eu tenho um receitista no Maria Cláudia com 15 anos de idade que começou na evangelização com 7. E hoje são receitistas. Homens de bem, homens honestos se formam na infância. Ela é a base. O centro espírita não é um parque de diversão. Que você coloca a criança lá e fica olhando. Você tem que trabalhar essa criança. O que é que faz o Maria Cláudia aqui? Tem psicóloga. Se aquela criança está precisando de um acompanhamento, olha, vamos acompanhar na psicóloga e na evangelização. Assim você vai conduzir essa criança à luz. Mas diversão não evolui ninguém não. Vamos ver, dona Eva. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Na questão dos métodos psicográficos, que psicografam os livros e o que arrecadam eles doam para as instituições de caridade. Como a Justiça Divina vê essa questão? Olha, veja só, Francisco Cândido Xavier é o melhor exemplo para vocês seguir. Tem. Esse médium psicografava e doava tudo para a instituição carente. Mas Chico nunca assumiu em fundar uma instituição filantrópica para ele cuidar. Não foi isso. Sabe por quê? Aquele benefício que ele fazia em termos de psicografia tinha que ser distribuído, não podia ser centralizado. Se você centraliza um poder econômico, para a justiça divina é inválido, viu? E quantas pessoas não botaram abrigo para viver da velhinha? Ou da aposentadoria dela? Quantos e quantos não colocou lá uma creche para viver do salário que vão pagar da criança? Isso para Deus não é justo. De jeito nenhum. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, quando o seu Vandir chegou para Dona Maria Cláudia, né, muito novo, sem ter experiência, e disse: olha, Dona Maria Cláudia, eu vou botar o quê? Um abrigo que é, não tem nada disso. Tu vai trabalhar de graça. E tu vai acompanhar o movimento de hospital. Você não veio para fundar nenhum abrigo para ficar dentro dele, não. O que os médicos fizeram foi uma falha enorme. Eu posso psicografar renda aqui e distribuir para todos os hospitais, para que eles movimentem, aumentem e ampliem. Esses médicos centralizou o poder econômico sobre eles. E os outros centros espíritas ficaram como? Fechados. E os trabalhadores do centro sumiram. E o teto caíram. Adiantou você comprar a obra deles? Você comprou a obra deles para fortalecer o que é deles. Mas o que é do centro espírita, do movimento espírita, pessoal, está se acabando. Não é isso? E uma prova disso foi o Amor Progresso, que hoje é o hospital. O que eu vi naquele centro espírita lá de Vitória, que agora é o Hospital Espiritual Amor Progresso, um centro de 105 anos fundado e as paredes caindo. Olha só, não é isso, senhor lá? As paredes mofadas, que você entrava dentro e ficava sufocado. E eu perguntei ao presidente: olha,
Como é que vocês tratam de pessoas doentes com esse mofo nas paredes? Eu não vou abrir hospital aqui não. Para tudo. Vamos fazer uma reforma geral para a gente abrigar as pessoas aqui dentro. Mas me diga uma coisa. Quantos livros Denilda não comprou a vários escritores? E quantas vezes esse escritor chegou lá para fazer uma doação para ela? Nenhuma, pessoal. Essa centralização daqueles que têm, daqueles que não têm, está errado. O espiritismo é um só. Quando um hospital espiritual está passando por necessidade, olha, vem cá, Maria Cláudia Martins, faz doação àquele hospital. Não pode ficar daquele jeito, não. Vamos fazer uma reforma. É assim que nós trabalhamos e é assim que nós estamos crescendo. Graças a Deus. A última. Doutora, O senhor está sendo filmado, né? eu vou fazer uma pergunta que é um pouco pesada. Mediunidade, dinheiro e sexo. Está lá no livro dos Espíritos que o sexo tem uma função nobre dada pela divindade, que é Deus, para procriação. A humanidade tornou o sexo algo apenas para prazer e mais nada. E a gente está vendo isso sendo deslachado em todas as sociedades. Como é que vai ficar a humanidade no futuro agindo dessa maneira? Olha, uma coisa eu vos digo. A lei da natureza é uma lei natural. Os seres vieram para a multiplicação da sua espécie. O abuso sexual coletivo vai levar a sérias doenças e mortes também. Onde você já enfrenta um grave problema com HIV positivo, enfrenta um grave problema com a sífilis, outro grave problema com a superbactéria. Relacionada ao quê? Nós espíritos dizemos, a superbactéria, ela tem relação com a zoofilia. Como é que alguém pode se relacionar com um animal cheio de bactéria e você não vai contrair nenhuma bactéria que esteja ali incubada, mortal? Ah, vai sim. E como vai? Então, aos poucos nós estamos observando que o número de desencarnados aumenta e o número de nascidos diminui. É uma lei natural para o processo de evolução. Só ficam os melhores. Os não moralizados terão que partir, infelizmente. Muita paz para todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mestre amado Jesus, agradecemos a Ti e a Maria Santíssima por tudo que nós recebemos. Em Teu nome damos por encerrado nosso estudo. Obrigado a todos. Muita paz.